Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas e que também vai ao ar pela TV Alfenas. Conosco hoje no estúdio, Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas. Everton, é um prazer receber a professora Sandra, o Léo Castro da Rádio Atenas também. Vamos bater um papo, falar sobre a infância. Exatamente, Marco Antônio. Marco Antônio também agora, para dar seus cumprimentos iniciais, Léo Castro, diretor da Rádio Atenas FM. Muito obrigado novamente, obrigado Everton, Marco, também a professora, a TV Alfenas, a Unifenas também pelo convite. E como sempre, é sempre um prazer estar aqui com vocês e falar de coisas tão boas, né? Inclusive hoje. Exatamente, hoje nós vamos falar, Léo, sobre a primeira infância, onde começa o futuro. O nosso convidado, né? A nossa convidada é a professora Sandra de Souza Alves Miranda, ela que é coordenadora da LAPES, que é a Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável da Unifenas. Professora, seja bem-vinda. Olá, Everton, tudo bem? Agradeço aí o convite mais uma vez. Marco, obrigado pelo convite. Léo Castro, obrigada aí mais uma vez. Estamos juntos, né? Sim. E agradecer a Unifenas, a TV aí, por esse cuidado com um tema tão relevante, que é a primeira infância. Exatamente, né, Marco. Everton? Ó, Eu ia falar estamos em isso. sintonia. Que união! Estamos em Sintonia sintonia. para nós, Marco. Vamos lá. Toda a história começa na primeira infância, uma fase decisiva para o desenvolvimento humano, capaz de influenciar não apenas o futuro de cada indivíduo, mas também o destino de toda a sociedade. Neste bate-papo, vamos discutir a importância de olhar para a infância com responsabilidade, sensibilidade e compromisso público, a partir da experiência da LAPS, Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável. O diálogo percorrerá diferentes áreas como educação, saúde, cidadania e políticas públicas para mostrar como ações integradas podem transformar realidades desde os primeiros anos de vida. Desde os primeiros anos de vida. E é exatamente isso que nós vamos estar conversando um pouquinho com a professora Sandra, conhecendo um pouquinho da LAPES. E aí a primeira pergunta é nesse sentido, né, professora Sandra? O que é a LAPES? Então, a LAPES, ela vem de encontro com o anseio da universidade em trabalhar esse tema relevante, como eu falei, da primeira infância. Ela surgiu em 2019. Nós fomos certificados com o selo parceiro da primeira infância. Nós tivemos contato aí com o pessoal da ANUP, que é a Associação Nacional das Instituições Privadas, e nesse contato aqui com a Unifenas, eh, a Júlia Jubma, que era responsável, é responsável por uma parte desse contexto, nós fizemos um convite a ela num congresso de pedagogia, ela veio e nós estreitamos, essas relações. O professor Rogério Prado também participou de um curso, de um evento em Brasília, e a gente já trabalhava aqui no curso da pedagogia com questões voltadas para a primeira infância, mas não tínhamos pensado ainda em uma liga, e a Unifenas ela é um celeiro de ligas tão importante para a sociedade, para a universidade. E aí, numa discussão um dia, numa reunião, surgiu a liga, pensamos em lápis, remete à criança, à Com escola, certeza, exato. e a Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável surgiu em 2019. Olha só, você citou aí o professor Rogério Ramos do Prado, né, que é o diretor de extensão e assuntos comunitários da universidade. E a LAPES, ela se insere na extensão. Isso, ela também é uma liga, Everton, que ela é intersetorial, multidisciplinar, então ela conversa muito com vários cursos da instituição, porque a criança, como o Marcos falou ali, ela tem que ter esse olhar bem assim, bem amplo do todo, né? Olhar para ela com relação à educação, à saúde, à qualidade emocional dessa criança, as políticas. Então, é uma liga hoje que ela pode incorporar, com seus membros e voluntários, todos os cursos da E universidade. por que o interesse de trabalhar com a primeira infância? Então, a primeira infância, como você estava falando aí, quando a gente cuida, a gente começa a falar que é de 0 aos 6 anos.
mas a partir do momento que a mãe já está na gestação, há um primeiro cuidado com essa criança. Então é pensar como essa mãe vai ser cuidada nesse período de maternidade dela, de gestação, e aí até os 6 anos, os primeiros anos de vida onde a criança vai ter a sua formação ali de caráter, de valores, de cuidado. Então se ela tiver a oportunidade, ela vai nesse momento até os 6 anos, ela vai ser um tipo de indivíduo para o futuro. Se faltar oportunidades para ela, ela vai ser um tipo de indivíduo para o futuro. E isso interfere muito na sociedade, interfere muito nos rumos que a sociedade vem enfrentando de forma política, econômica, legal. Então, não denegrindo, né, nada, mas uma pessoa, uma criança que foi mais incentivada, ela realmente vai ser um adulto mais desenvolvido, um ser humano, no sentido no seu contexto geral, um ser humano mais, assim, sábio, vai ter mais, um ponderamento na hora de tomar decisões, na hora de ser um pai de família, uma mãe de família, na hora de ser um profissional. Por quê? Porque ele, nesse momento que estava na sua formação emocional, cognitiva até os 6 anos, se ele tiver mais, focado com esses vínculos, que o primeiro vínculo nessa idade é com a família, e tiver realmente esse contexto mais afetivo, mais cuidado, com certeza ele vai ser um ser humano melhor no sentido de resiliência, de posicionamento. Não estou falando aqui de profissionalismo nem financeiro, mas ele vai ser uma pessoa que vai saber fazer boas escolhas. E isso interfere. Se você tem um governo que sabe fazer boas escolhas, se você tem um professor que sabe fazer boas escolhas, quem ganha? É a Uhum. sociedade. É sociedade. É Léo? verdade, isso. E tem algum ponto, eu fico pensando também que às vezes alguém que esteja assistindo agora e que mora longe, distante, talvez não consiga trazer, né, para a liga aqui o seu filho, a criança na primeira infância. Tem alguma coisa que os pais eles subestimam nessa primeira fase, que é negligenciado, que pode ser consertado? De casa mesmo, às vezes, a leitura, mais leitura. Tem algum ponto que vocês percebem que às vezes pode ser um padrão que é repetido, repetidas vezes acontece e vocês conseguem avaliar, né, e isso consegue fazer com que ele tome boas escolhas, né, como você mesma disse. Ótima pergunta, Léo. A criança ali até os 6 anos, eu não vou entrar muito nessa área mais Uhum. Sim, sim. psicológica, mas mais pedagógica. Ela tá ali, assim, a flor da pele para aprender tudo. Ela está disponível Tá para energizada. cem por Aham. cento de aprendizagem, totalmente energizada. Então, Uhum. primeiro que os cuidadores, os pais ou as pessoas que essas crianças moram, né, precisam entender que a primeira coisa que ela precisa é o vínculo afetivo. Uhum. O primeiro Esse ponto. cuidar dessa Uhum. criança se sentir amada, porque se hoje nós temos adultos com vários problemas emocionais, fazendo tratamentos até muito rigorosos, pode saber que houve um trauma na infância e Uhum. provavelmente antes dos 6 anos de idade. Então, e às vezes a família, por exemplo, um exemplo, um casal às vezes que está brigando, tem um bebê ali, por exemplo, de 1 ano. Essa Hum. criança está assimilando aquele clima pesado, aquele ambiente, e lá na frente, por exemplo, quando essa pessoa, tiver algum momento ali de rejeição, se ela for fazer uma terapia, uma boa terapia, na terapia ela vai fazer esse Vai captar retorno, vai isso. captar isso e vai Uhum. entender que foi que ela presenciou muitas brigas. Então um ambiente mais afetivo, um incentivo à leitura, mais do que telas, né, Uhum. essa criança ela vai ser muito mais, adaptável no movimento Legal. escolar, porque aí o segundo vínculo dela é a escola. Uhum. Tem crianças que já vão para a creche com 1 ano, outras começam ali jardim, maternal, pré, mas quando essa criança ela é bem cuidada no ambiente familiar, ela já chega mais preparada para esse segundo vínculo que é a escola. Interessante. Quase que um consenso, né, professora Uhum. Sandra, quando a gente diz que essa primeira fase, né, ela é muito decisiva na formação do caráter desse jovem, dessa criança, desse adulto futuramente, né. E a liga, ela tem trabalhado de que forma esse contexto de formar um melhor cidadão?
Então, a liga, ela tem algumas vertentes, né, nós somos novos também, começamos aí, quase que junto com a primeira, com a questão da pandemia, mas eu falo que um dos projetos que eu sou militante e encantada é que quando nós estávamos em plena pandemia, nós começamos a ter um contato com os planos municipais da primeira infância. E hoje, por exemplo, Minas, ela tem 853 municípios e somente o Jequitinhonha que tinha um plano municipal de primeira infância. Olha só. Alfenas foi o segundo município a incorporar, né, a segunda cidade. Nós desenhamos esse plano em parceria com as universidades, o poder público, e em videoconferências pelo Meet, online, Ó. na época da pandemia. E eu falo assim que essa época distanciou muito, mas aproximou demais, porque nós tivemos contato com pessoas de outros estados, pessoas que talvez a gente não teria esse contato se fosse presencialmente, né. E nós numa das conferências nós convidamos os representantes do Instituto Mano Daoum, que é de Belo Uhum. Horizonte, para que ele pudesse, dar uma fala e Sobre uma inclusão, né? uma fala, que eu vou colocar aqui, talvez não esteja muito no contexto, mas que marcou muito o depoimento, eh, me fugiu o nome dele aqui agora, mas, o Dudu do cavaquinho, ele tem uma síndrome de Down, né, e ele fala que quando ele se distanciou do irmão dele para outros objetivos, ele viu que ele acomodou um pouco, né, e ele teve que voltar para Belo Horizonte para incentivar ele. Hoje o instituto não atende mais somente a pessoa, né, com a síndrome de Down, mas outras, divergências também, outros transtornos, né, um instituto conhecido no Brasil e fora do Brasil. Mas eu falei que hoje o Dudu é como é, com a questão do namoro, do casamento, de uma vida empoderada, né, Legal. porque ele teve incentivo familiar, por isso que eu falei da importância dos vínculos. Exato. Então uma pessoa mesmo com uma certa, né, eh divergência, né, que nós falamos dos neurodivergentes, se ela tem um apoio afetivo, ela consegue se desenvolver. Professora, ali atrás um pouco, você falou para nós sobre o plano, né, Marco? Isso. É a primeira infância. Isso. Como que se deu ou como está esse plano hoje no município de Alfenas, sendo o segundo no estado de Minas Gerais? Então, ele hoje até tem uma equipe da prefeitura, um setor, né, da prefeitura de Alfenas cuidando somente do plano municipal da primeira infância. A gente acontece que faz alguns trabalhos, com eles, Eu mas pediria até, professor, para as pessoas que não conhecem esse plano, em que ele consiste também nessa sua então, área. ele vai pegar os eixos saúde, educação, toda essa parte que trabalha o desenvolvimento integral da criança, né? E é um programa que vai, a longo prazo, desenhar como que a gente vai colocar essa criança em evidência, né? A Unifenas também, só para fazer um parênteses aqui, nós fomos agraciados por um convite da Cláudia Vidigal, que tem um projeto que ela coordena internacional, eh, e também o pessoal da URB 95, que era o anseio era entender por que chama isso, né, Urban 95, porque eles enxergam a criança que tem mais ou menos 95 centímetros, como que ela enxerga o mundo a partir da visão dela. Por isso, Legal, ó. 95, Aham. Porque, interessante. por exemplo, eu vou fazer Legal. uma indústria que faz um carro, aonde fica o escapamento? Pega direto em quem? Entendi. Então, assim, infelizmente, até um certo tempo, nunca se pensou na criança como a protagonista ali de uma A sociedade. partir dos olhos E dela, aí o né. que eu fico muito feliz, né, nesse movimento, ela veio conhecer a Unifenas, ela gostou demais daqui dos nossos trabalhos, né, trouxe recursos para a cidade dessa instituição internacional. Nós fomos de 20 pessoas no Brasil, a Unifenas, foi contemplada para levar uma pessoa para Harvard para fazer um treinamento focado na primeira infância. Quem nos representou também foi o professor Rogério Prado, né, ele foi lá passar esse tempo representando a instituição. E hoje eu estou muito feliz, porque eu faço parte como suplente,
da REP, que cuida dessa parte do contexto de Minas Gerais, e hoje nós estamos aí com quase mais de 150 projetos de planos municipais da primeira infância em andamento e 75 aprovados, e hoje o Tribunal de Contas está ajudando esse movimento, que entendeu que é importante, que cuidar dessa primeira fase é cuidar do futuro do país, da nação. Podemos dizer que é uma sementinha, né, É uma Mariana? sementinha, professora. E isso é trabalhado nas escolas, na primeira infância, na creche, né? Isso. E entre todas essas iniciativas, quais delas se destacam entre as oficinas, projetos sociais? Qual que você acredita que mais se destaca, que mais influencia? Olha, a Lápis, ela é uma liga que está em processo novamente de captação de novos membros, que nós encerramos agora um ciclo com os que estavam na diretoria, que acabaram formando, então nós estamos nesse período exato agora, fazendo a captação de membros e terminando o preenchimento da diretoria. Mas, esses projetos voltados em parceria com a atividade de extensão também e os demais cursos, as demais ligas, é pensando o que a instituição, a Unifenas, ela pode fazer para agregar na parceria com o que você falou aí, com as escolas, com as creches. Então, tanto no cuidado de saúde, quanto educação, quanto, psicossocial também, e a questão de cuidar, Marco, que é muito importante falar também, de quem cuida. De quem cuida. Cuidar Então de nós quem cuida. estamos com projetos também em andamento, nós já temos aí a segunda capacitação, que aconteceu a última agora dia 22, com os profissionais 22 de abril, né, um foi dia 8, outro foi dia 22, com o pessoal, os alunos acadêmicos que estão formando agora do curso de pedagogia, do EAD. Então nós tivemos, né, esse envolvimento deles, muitos são de fora, vieram para a cidade para capacitar esses profissionais, professores de sala de recursos, professores de sala de apoio, entre mais ou menos aí 50, 60 profissionais, falando como cuidar dessa criança, principalmente, as crianças atípicas, e também como cuidar deles. Esse último nós falamos da saúde mental do professor, que é um reflexo, porque se o professor também ele não cuidar, principalmente hoje se fala tanto desse cuidado com a saúde mental, como que ele vai conseguir passar esse contexto de afetividade, de cuidado para a criança? Isso, Legal. e é incrível, né, como também os alunos têm a ganhar com isso, né, o universitário que vai sair para o mercado de trabalho depois, com as ligas, claro, aqui na Unifenas existem inúmeras, né, a Lápis também é uma que tá despontando aí, mas é maravilhoso, porque imagina o contato que ele vai ter, que eles têm, né, que vem de outras cidades e a região toda ganha com isso, e o Brasil também, né, porque deve ter E profissional para todo lado. e uma coisa Uhum. importante, Léo, que você falou do Brasil, o ano passado nós fomos contemplados aí com 2 propostas para o projeto Rondon, Legal. e nós fomos para o Amazonas. Que show, olha Olha só, só. E viu, quem foi, por que que eu estou fazendo esse link com a aham. primeira infância? Quem foi representando a educação comigo foi a Jennifer, presidente da Liga Ali, da Lápis. lápis. Além Uhum. dela fazer pedagogia, ela é psicopedagoga, ela Olha. também é gestora de uma instituição de educação infantil de 0 a 6 anos. E lá no Amazonas, nós ficamos numa cidade, Fonte Boa, que fica a 24 horas de barco de Manaus. Não é nem Nós de carro, ficamos né, é de barco. nós ficamos, assim, bem longe, é Aham. uma cidade de mais ou menos 20.000 habitantes. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar numa aldeia, que de lá para Legal. essa aldeia Aham. foram 12 horas, que chama Monte Moriá, e trabalhamos numa comunidade que chama Nova Esperança, e na cidade em várias escolas, porque, por sinal, é uma cidade que preza muito a educação, mas só nesse contexto de 2 semanas que nós ficamos lá, nós capacitamos na área da pedagogia com a Jennifer, nesse projeto de saúde mental e cuidado com as crianças atípicas, mais de 430 profissionais. Professor, Que show, hein. quando Isso é quando interessante. a senhora começou a se envolver com a primeira infância, o que mais lhe chamou a atenção e de que forma isso também lhe transformou? O que mais me chamou a atenção, Everton, é assim, a criança, ela, dependendo de como é a criação dela, ela não tem poder de fala. Às vezes ela quer se expressar,
né? Por que que Uhum. hoje é tão difícil esse contexto da pediatria, né? Porque realmente ela não, às vezes não é condicionada, treinada, desenvolvida para falar, se posicionar. Quando você vê uma criança um pouquinho de posicionamento, a gente Até acha que aquela assusta, né? criança até assusta, né? A criança geralmente é mais Aham. tímida, mais retraída. Então, assim, nós fizemos até aqui a Liga Mirim, que nós desenvolvemos, na época, no comecinho da Lápis, nós criamos aí um estatuto para deixar para quem quisesse usar de escola da primeira infância, como que a criança se posiciona. Porque nós convidamos para uma roda de conversa e a Lápis, no período de pandemia, ela fez muita roda de conversa. Nós convidamos, de São Paulo, uma Liga Mirim, que hoje ela é posicionada em São Paulo inteiro. Por quê? Porque crianças com voz e vez. Então tem e Legal. também a criança atípica junto desse movimento. Ali, falando dos seus direitos e assim, os vereadores ouvindo e criando movimentos ali e leis para que essas crianças fossem atendidas nos seus pedidos. Então nós criamos esse estatuto para direcionar as escolas que quisessem criar esses núcleos, para a criança também saber se posicionar. Lógico que do jeito dela, mas assim, até para montar o nosso plano municipal de primeira infância, não sei se você lembra, Everton, mas uma das conferências nossas, nós levamos crianças, né? Foram selecionadas crianças para elas também opinarem, falarem o que elas queriam, né? Os brinquedos, as coisas, o que que elas esperavam da escola. Então, essa questão da criança não ter muita voz é o que me chamou a atenção. Então, quais mecanismos a gente poderia criar? Igual, por exemplo, uma coisa simples. Ah, vamos fazer uma festa de final de ano para criança. Todo mundo vai comprar um presente. Eu vou lá, escolho uma boneca, um carrinho, mas o que que a criança precisa? O que que realmente ela queria? É uma bola? É uma Uhum. bicicleta? É uma camiseta do time dela? Teve vários pedidos, mas ali ela sentiu que ela tinha autonomia para ela pedir o que ela queria. Uhum. Então é mais isso que eu senti. Perfeito. A Legal, né? professora Sandra, quando ela falou do Uhum. Projeto Rondônia, ela me lembrou daquele momento que houve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul das enchentes, e que a Lápis desenvolveu um trabalho muito interessante, que foram cartilhas, Cartilhas né, com histórias de motivação de para aquelas crianças, motivação. não é isso, professor? Isso, Legal. até na época a professora Mônica estava conosco e ela Mônica era Fernandes. Fernandes, Uhum. é minha parceira na Lápis desde quando a gente iniciou, e isso foi um pedido, olha como que é bom as conexões, né, a questão do network. Justamente na cidade que foi mais fragilizada, uma prefeita estava em Harvard com o professor Rogério, então quando ele foi passar uma mensagem, né, se condoendo pela situação, e o que que nós poderíamos ajudar, pensa assim, água, roupa, mantimento, tudo, mas e as crianças, Isso. né? É. E o emocional dessas crianças e o trauma. Então foram confeccionadas algumas cartilhas para mandar, para trabalhar essa parte enquanto a criança ali recuperava, muitas escolas ficaram sem atendimento, para não perder, né, essa magia da leitura. Isso foi muito Eu interessante. fico E que imaginando, deve Marco ser, Antônio, né? o que será dessas crianças que têm a oportunidade de participar de projetos como esse, de se desenvolver? Exatamente. Como a professora disse desde o começo, né? As pessoas que você sabe muito bem que eu incentivo meu pequenininho, né? Eu incentivo demais. Quando a professora falou disso, de incentivar, de amar, de ter um ambiente, é isso que a gente tenta trazer dentro da minha casa. Minha esposa também é pedagoga, né? A gente traz esse ambiente pro nosso filho. Então, eu acho muito importante que as pessoas, né, que estão ouvindo, principalmente os pais, que tenham tempo, né? Quando eu chego em casa, eu deixo meu telefone de lado e vou brincar com o meu pequeno, vou ficar com ele, é o meu momento com ele, né? Eu tive de férias recentemente, então eu sinto muita falta de estar junto com ele, porque a gente conviveu 20 dias direto. Então isso é muito importante. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Todo mundo erra, mas o incentivar de estar junto, trazer um lar cheio de amor, eu acho que esse é o caminho, né, professora? Com certeza. Exatamente. Eu acho que uma outra questão também, são projetos futuros nossos. Nós estamos aí com 3 projetos desenhados para que se realizem até o final do ano, em parceria aí também com umas outras ligas da instituição, mas, assim, às vezes a gente não tem noção das coisas que acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos os sinais, que é tão importante para a instituição também,
né? Uhum. Que é a sinalização de apoio à inclusão social. Hoje, quem cuida da estruturação do evento é a professora Maria Cristina, o pessoal do direito. Sinais também nasceu na pedagogia, também é um, um movimento que envolve também toda a instituição, mas, por exemplo, nós vamos com a Lápis e também a atividade de extensão dia 23 de maio, agora sábado, trabalhar com os pais e com os cuidadores. É. Por quê? Sabe o que que as mães relatam, Marco, assim, para a Nadir, que hoje trabalha diretamente na PAI, que nós vamos fazer lá? Que depois que começou a cuidar da criança, eles esqueceram de quem eles eram, né? Por exemplo, a mulher, eu esqueci, eu sou mãe, eu esqueci como eu sou mulher. Então, também trazer esse cuidado para a mãe ou para quem cuida, a avó, uma tia, a gente sabe que tem várias situações, é também cuidar dessa parte afetiva, emocional, da autoestima, para que essa pessoa também tenha um pouco mais de aporte afetivo para ela retornar com essa afetividade para a criança. Então, a gente pensa na criança de 0 a 6 anos, mas qual o contexto que ela está e como que a gente cuida também desse contexto ao redor dessa criança. Perfeito. Lembrando, Léo, antes da sua Sim. pergunta, que não é fácil, né, professor? A gente está sentindo na pele em casa uma criança que vai fazer 1 ano, que não é fácil cuidar de uma criança. Eu Não. vejo a minha esposa o tanto que ela fica exausta e tudo mais, e cai nisso que a senhora falou, da mãe esquecer que ele é mulher também, de se cuidar, né? De estar sempre bem, tudo, que às vezes a mãe fica só exausta É o que e ela não acabou de consegue, falar, e não se consegue cuidar. do se cuidar, De se cuidar também. de se cuidar. Léo, com Isso. você. Mas, Léo, nesse Sim, momento, sim. já é a Não, última pode. pergunta que o Léo Isso. vai fazer, professora, né? Porque nós já estamos com o nosso tempo Esgotando. esgotando. Mas dentro da pergunta que o Léo vai lhe fazer, eu também já deixo em Mas aberto complementa para a minha falar sobre pergunta. o futuro e sobre uma reflexão. Isso. Mas é isso, e é justamente isso mesmo. Se no Brasil já tá pronto, o Brasil já entrega algo satisfatório na primeira infância, e linka, inclusive, até Exatamente. Com com o o que o futuro. Everton disse com o futuro, né? Se ele já tá preparado e quais as perspectivas, né? Eu acho que nós temos um caminho a percorrer, Uhum. mas eu acho que um pouco dessa invisibilidade está acabando, né? Vários projetos bons, com relação à Fundação Van Leer, que é a que Uhum. veio aqui, nos apoiou a cidade com a questão do plano municipal. Mas imagina, por exemplo, Minas Gerais, 853 municípios, né? Nós já estamos caminhando aí, chegando nos 200 e mais ações que o tribunal está nos ajudando agora. Daqui a pouco, já pensou, daqui 2 anos, nós chegar pelo menos assim a 60, 70% Olha, de municípios, que, né, nós somos um estado muito grande, muito grande. de municípios olhando para a primeira infância. E olhar para a primeira infância, você tem que olhar no todo. Como que eu vou criar uma política de primeira infância de 0 a 6 anos e não vou cuidar de uma mãe gestante que está em vulnerabilidade? Então, eu acredito assim que há um despertar, nós estamos no começo ainda, mas eu acredito que a questão das políticas públicas, dos gestores, tanto institucional quanto de governo, se entender que se nós cuidarmos da primeira infância, nós estamos cuidando do futuro saudável da sociedade, eu acho que a gente tem um ganho muito significativo. Que legal. Excelente. Excelente. Léo, É isso, agradecer, né? Sempre uma conversa muito boa, muito interessante. Assim, eu tô adorando conhecer várias ligas aqui. Sempre o professor Rogério do Prado vem, né? E aqui apresenta para nós vários projetos aqui. Eu fico maravilhado e parabenizar a professora também pelo projeto, a Unifenas, como um todo, né? A nossa diretoria, todo mundo que participa desses projetos direto ou indiretamente, porque é muito importante para a nossa sociedade, inclusive para a Alfenas. E agradecer também certamente. ao Pode Falar, a Unifenas e a TV Alfenas aqui pelo convite. É muito bom, viu? Excelente. Ó, sempre unidos com a Rádio Atenas Opa, também. é nóis. Exatamente. A gente precisa começar. A fazer lá também. A gente precisa colocar esses episódios na Rádio Atenas, hein? Exato. Escolher Meia um hora horário. lá, hein? A gente precisa colocar lá, hein? Marco Antônio. Professora, foi um prazer, né? E conte conosco TV, né? Para ajudar nessa divulgação tão importante da primeira infância.
Léo, foi um prazer recebê-lo novamente aqui. Everton, foi um prazer novamente. É isso aí. Exatamente, é sempre um bate-papo interessante, que realmente acrescenta alguma coisa para nós e que a gente também acaba aprendendo, né, professora Sandra? E durante tudo isso que foi dito, a professora Sandra, ao citar os projetos de extensão, eu lembrei que recentemente a Unifenas recebeu novamente o selo de instituição socialmente responsável Da ABMS. da BMS. A professora Sandra, na sua fala, ela já demonstrou o porquê que a Unifenas é detentora desse selo, né? Não é isso, professora Sandra? Professora, foi um prazer estar com você novamente, nesse momento, falando um pouquinho sobre a primeira infância, onde de fato começa o futuro. Muito obrigado por estar conosco. E o microfone é seu para suas despedidas. Eu que agradeço, Everton, pelo convite. Eu creio que é um tema que não se esgota aqui. Nós temos ainda muita coisa para trabalhar, né? Muita intervenção a fazer, mas eu acredito que a universidade sempre tem essa porta aberta para a visibilidade dos nossos projetos, da nossa liga. Nós temos uma boa convivência com toda a sociedade. Hoje eu estou também como vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, então eu consigo ver de perto as coisas que estão acontecendo na educação da nossa cidade, seja na pública, na privada, porque nós permeamos por essa área e eu posso garantir aqui também que a cidade está preocupada em melhorar esse cenário, né, de acordo com a primeira infância, de 0 a 6, mas com as outras idades também, mas melhorar, deixar uma educação de qualidade. A universidade já garante essa educação de qualidade, já nos permite esses trabalhos com a comunidade através da extensão. Agradecer ao Marco, agradecer o Léo e futuramente podemos aí falar mais um pouco do que está acontecendo esse ano aí com a nossa liga. Muito obrigada pela oportunidade.